Olá, seja bem-vindo ao canal Fotografe Mais. Saber é poder. Este é um ditado bem antigo, né? Acho que todo mundo já ouviu, mas que não entende a profundidade dele, ainda mais nesse mundo moderno que nós vivemos de tanta informação. Vamos ver hoje aqui um pouco sobre composição e corte de foto. Vamos entender um pouco o que são essas regras de composição, entender na prática. Eu não vou ficar batendo aqui, porque todo mundo aqui já estudou muito sobre regra de terços e todas essas regras de composição. Eu vou mostrar na prática aqui um pouco de composição e crop. Quando que eu uso crop, como que eu uso a composição. Vamos ver aqui no computador hoje. A nossa sociedade está com um grave problema. Isso que eu vou falar não é novidade para a maioria das pessoas. Você confunde muito informação com conhecimento. O que é isto? Você tem aqui a facilidade do computador, da internet, do Google, que você digita qualquer assunto e você obtém rapidamente as informações sobre aquele assunto. Por exemplo, se você escrever aí composição e fotografia, vai apresentar aí para você o Google no mínimo, sei lá, 1 milhão de sites. 1 milhão de sites falando sobre isso. Isto é informação. Agora, você sentar aí na cadeira e entender o que é aquilo, e principalmente composição, que o entendimento maior é na prática, é quando você pega a tua máquina e vai para o campo, e usa a tua máquina e usa o teu conhecimento prévio que você aprendeu através da informação aqui da internet, ou do teu professor, ou do teu livro, ou do teu workshop. Isto é mais difícil, é mais trabalhoso. E infelizmente hoje, os mais jovens, devido a esse mundo imediatista, querem pular essa etapa de absorver conhecimento. Você escuta muito essa besteira, tipo assim, não, eu não vou seguir regra, eu sou um artista, eu sou um criador, eu não preciso estudar a regra do terço, eu não preciso estudar composição, porque isso vai limitar a minha criatividade. Isso é uma baboseira, é um bullshit, como dizem os ingleses, né? Um monte você sabe do que, né? De caca. Porque para você quebrar uma regra, eu sempre falo isso, para você quebrar uma regra, você tem que primeiro entender, ter conhecimento sobre essa regra, entender por que ela foi criada para quebrar. O que existe hoje é muito jovem, principalmente, não, eu não vou quebrar as regras. Mas espera aí, você sabe as regras? Você estudou as regras? Estude a fundo. Veja por que um Leonardo da Vinci seguia as regras, porque um Michelangelo seguia as regras de composição, né, gente? Eu estou falando aqui. Essas regras não são aí jogadas para te limitar na tua criatividade, de jeito nenhum. Elas estão aí para te ajudar, para te colaborar no momento em que você está compondo ali o teu cenário, a tua foto. Uma regra do terço, uma regra dourada, o Fibonacci não surgiu para te limitar, ela surgiu em função de que vários experimentos foram feitos, deram errados, e aí foram refinando isso até chegar àquelas conclusões que são as regras. Não é uma coisa limitante, pelo contrário, é uma coisa libertadora. O canal Fotografe Mais foi minha ideia de transmitir conhecimento em fotografia. E eu acho que a composição fotográfica é uma das partes mais esotéricas, vamos dizer assim, da fotografia. Por que eu falo isso? Esotérica no sentido de ser meia mágica, uma coisa muito interna da pessoa. Porque velocidade de obturação, abertura de diafragma, ISO, isso segue regras fixas, matemáticas. Você aprende a regra matemática e usa. Agora, composição não. Você aprende, adquire conhecimento sobre esses posicionamentos do objeto principal da foto, aonde que ele fica melhor para o cérebro humano. Quando eu falo isso, gente, composição sempre é isso.
Lembre o seguinte, composição sempre é o seguinte, fazer o observador olhar a foto como o fotógrafo quer. Como eu quero que o olho do observador caminhe pela foto. Isso é composição. Por isso que é necessário estudar composição. E vocês por isso entendem que a composição não é uma coisa fria, matemática. Ela é uma coisa, ela tem a parte matemática dela, como abertura, velocidade, mas ela tem um componente aí de arte, componente artístico, que depende de cada um. Se você pôr 100 fotógrafos para fotografar uma árvore, vai sair 100 fotos diferentes, com enquadramentos diferentes, porque cada um tem uma visão do mundo. E isso é composição. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no computador, rapidinho, é coisa bem simples, não vai ser muito técnica. Bom, gente, como eu falei, eu vou falar rapidamente, porque são vários tópicos, não vou entrar profundamente em todos eles, mas para vocês entenderem que regras de composição é muito mais do que regra de terços ou Fibonacci. Tudo que aparece ali no teu quadrinho, no teu olhar ali, é regra de composição, tá? Tudo se enquadra, mesmo que você às vezes queira quebrar uma regra, você quebra essa regra, mas se enquadra em outra regra. Eu vou mostrar rapidamente algumas regras, entre elas a regra do terço, mas algumas regras que não parecem regras de composição, mas estão lá na composição. Vamos começar aqui. Essa primeira que eu chamo é de ângulo. O ângulo, você vê os fotógrafos por aí se deitando, se arrastando no chão, feito umas cobrinhas, né? Fica se arrastando, para quê? Para encontrar um ângulo. O ângulo, eu preciso do ângulo. O que vem a ser o ângulo e por que o ângulo é importante em composição? Vou mostrar 2 casos ou 3 casos rapidamente. Você tem aqui uma foto tirada na beira da estrada, tá? Um IP rosa. Uma foto normal, eu acho que não é impactante, é bonita porque o IP é bonito, mas se você for lá e mudar o ângulo, você tem uma foto desse tipo, eu acho que muito mais impactante. O ângulo muda totalmente o impacto da foto, como o observador vê a foto. Você vê, isso aqui é soja, uma plantação de soja normal. Aí eu fui lá e deitei no chão, como eu falei, dos fotógrafos cobras, né, que se arrastam pelo chão, e aí, olha, muda totalmente, né, o impacto da foto, a soja, né, uma plantação. Essas fotos não tratadas, tá, gente? Esses pontos de sujeira aqui, depois eu vou ver, são fotos antigas, mas só para vocês entenderem. Observe como mudando o ângulo, olha aqui, ó, uma foto normal, como uma pessoa não vê. Aí o fotógrafo vai lá, se deita no chão e tira uma foto com essa visão. Tem uns fios aqui que precisam ser apagados, mas só para vocês entenderem. Isso é importante, o ângulo que você tira a foto muda a percepção totalmente do observador. Preste sempre atenção no ângulo, isso é regra de composição. Closes. Close seriam macros, né? Mas não necessariamente macro. Você vai tirar a foto de uma pessoa, você tem a opção de dar um super close, chegar perto dos olhos, do nariz. Eu aqui, como eu sou de natureza, eu tenho essas fotos de close, né? Que não são macro, não. Isso aqui é foto de close mesmo. Macro é quando você tem isso aqui, quando tem uma coisa muito absurda, né, de aumento. Isso aqui é uma foto macro, que não é o caso aqui, tá? Isso aqui é uma foto de close. O close é quando você tem um leão, em vez de pegar ele na pradaria, você pega só o rosto dele. Isso são fotos de close que fazem também parte da composição. Aqui, o contraste pela cor. Eu chamo assim, o contraste. O contraste também guia, porque o que chama a atenção do observador? Coisas vibrantes, cores vibrantes, luzes, altas luzes, tudo isso chama a atenção do observador. E como eu falei, toda a regra de composição é para você mostrar para o observador como que ele deve ver a foto. Você, na hora que tira a foto, você imagina como que você vai querer que o observador leia a tua foto. E para isso é que servem as regras de composição, para que o fotógrafo, no momento da foto, consiga
captar, colocar naquele quadro os elementos de forma que o observador veja aqueles elementos na ordem e na ordem de importância que o fotógrafo quis mostrar. Para isso que tem as regras de composição, tá? Aqui você tem contraste pela cor, que eu chamo, né? A foto, que é uma composição também, e que obriga o observador a ver o que você quer dizer, leva a vista do observador para onde você quer. Isso daqui, olha, só para vocês entenderem esse conceito de contraste pela cor, é um ponto colorido diferente, complementar ali em volta desse espaço negativo, né? Outra coisa importante, gente, é que uma regra de composição, normalmente ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de regra de terços, contraste, espaço negativo. Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre espaço negativo, é muito interessante, se vocês quiserem ver, tá aí, que eu chamo vazio da foto, né? Tá um link abaixo aí. Uma foto nunca vem sozinha em composição, muito raro, normalmente ela tem de várias regras de composição, e quanto mais regra ela atender, mais ela é agradável aos olhos do observador. E quando você for mandar uma foto para concurso, procure essas fotos que agregam várias regras de composição. Vocês vão entender o que eu estou falando mais para frente. Por exemplo, essa aqui, vamos ver aqui, eu aperto aqui revelação e venho aqui, e aí no Lightroom aperto a letra O para mudar aqui. Você vê que aqui já, porque esse daqui é o proporção áurea, não é observem aqui, olha, esse é a famosa regra dos terços. Está mais ou menos dentro que a regra diz para você colocar ou nas linhas ou nos pontos, né, nos pontos fortes que a gente chama. Ela atende algumas regras de composição, tá? Existe uma simetria, existe essa regra aqui dos triângulos áureos também. Bom, mas não é esse o caso aqui. O caso aqui específico é o contraste pela cor. Você tem aqui o espaço negativo aqui na frente. Essa foto não foi tratada, basicamente é neve, isso aqui no sul do Brasil, com essa vaquinha aqui. E aqui você tem também o contraste pela cor. E vamos ver se ele está atendendo aqui alguma regra aqui, olha. Não é essa, apertando a letra O, olha. Ó, olha, a regra dos terços, tá? Tá aqui a regra dos terços, perfeitinha aqui, ele atendendo a regra dos terços, né? Tá? Ele tem essa composição de cor, que é também uma composição, a cor faz parte da composição, foi estudada para isso, esse verde, esse vermelho, o sol batendo forte aqui nele, e lá atrás a mata escura. Isso não tem muito Photoshop não, viu gente? Isso aí saiu assim praticamente da máquina. Esse é o contraste pela cor. Depois você tem um elemento ímpar. Isso é uma coisa que eles andam falando agora, que é uma regra de composição que diz que o cérebro humano gosta de elementos ímpares na foto. Não me perguntem o que eu acho disso, mas existe aí, vocês precisam aprender, é o odd element, que eles chamam, odd é ímpar, né? Então, elementos ímpares. Você tem o número 1, número 3, número 5, número 7. Diz que, por exemplo, se tivesse mais um bichinho aqui, mais uma ave, não ia ser tão bonito, tão atrativo para o observador quanto 3. É o elemento ímpar. É bom vocês saberem que existe isso também em composição. O espaço negativo, que é o seguinte, espaço positivo, eu tenho, novamente falando, eu tenho um vídeo aqui que se chama Espaço Vazio, que eu falo bastante sobre o conceito de espaço negativo, que é um pouco complicado de entender, é meio espiritual. Vocês vejam lá. Mas aqui o espaço positivo é aqui o bichinho aqui, o quiriquiri aqui, no branco, e aqui é o espaço negativo, espaço positivo, espaço negativo. O espaço negativo normalmente não tem nada, mas transmite uma sensação. É isso que é importante, o espaço negativo, ele transmite essa amplitude, essa sensação em você que é indescritível, é uma coisa que cada pessoa sente de um jeito, tá? Vamos ver se atende aqui alguma outra regra, só para a gente dar uma olhadinha. Olha, basicamente essa daqui. Quer melhorar isso? Pode vir um pouquinho mais para cá, olha, e colocar ele aqui, um pouquinho mais ainda, e colocar ele aqui, tá vendo?
ó, tá? Aí ele fica dentro da regra do retângulo áureo aqui, tá bom? Por isso que o crop é importante. Mesma coisa aqui, você tem o original dessa foto, é isso aqui, tá? Você tem um espaço negativo aqui, e você tem o espaço positivo, e você tem a zona morta aqui. Esse tronco aqui está muito grande na foto. Você reduz ele um pouco, enquadra o bichinho aqui na regra dos terços e pronto, você elimina a zona morta. Precisa tomar muito cuidado, fotógrafo, com zona morta, aquela área em que não apresenta nada, acrescenta nada e está ali na foto. E aí vai, né, gente? Aqui o espaço negativo, eu acho que vocês entenderam bem o conceito de espaço negativo, mas volto a dizer, vejam lá meu vídeo que eu explico melhor isso aqui. Depois você tem o Fibonacci, que é um pouco mais difícil, é um pouco mais... Você normalmente, quando tem foto desse tipo, que você vê uma foto desse tipo, ela está seguindo o Fibonacci. Quer ver como? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha aqui, opa, passou, deixa eu voltar lá, aqui. Aí eu aperto o Shift e mudo a posição dela. Tá vendo? Essa aqui é uma Fibonacci. Ela tá aqui dentro desse espiralzinha final aqui. Aqui segue mais ou menos, né? Era bom ter elemento aqui durante essa linha aqui. E aqui tá ela aqui no final, né? Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, tá? Essa é a famosa Fibonacci. Eu vou mudar esse daqui também, pra gente ver se tá próximo, olha. Tá vendo? Esse é o Fibonacci famoso quando está meio retirado. Porque se você for as outras, olha, você vê, ó, a dos terços não cai, a simétrica, de triângulo pode até um pouquinho, mas ó, tá vendo? Tem que ser o Fibonacci mesmo, que está mais certinho. Esse aqui é o famoso Fibonacci, tá? Formas geométricas em natureza eu tenho poucos exemplos, que formas geométricas são aquelas formas que o cérebro reconhece, triângulo, retângulo, quadrado, né, círculo. E quem é foto de arquitetura tem muito isso, muito círculo, muitas essas linhas aqui circulares. As formas geométricas, né, são agradáveis ao cérebro humano. Você tem aqui esse circunferência, essas padronagens aqui. Formas geométricas também faz parte de regra de composição. Frame ou moldura, né, é quando você usa algum objeto em cena no teu frame para fazer essa moldura do objeto principal. Você tem o objeto principal e tem essa moldura. Isso é chamado de framing, tá? Tudo como tudo no Brasil é em inglês. Esse é o framing famoso. O famoso, né, frame dentro de frame, moldura dentro da moldura, e lá meu carrinho lá no Rio Grande do Sul. Isso daqui é muito usado. Você tem esse tipo de frame aqui que está fazendo esse frame nas pessoas, embora aqui também tenha a regra das linhas, né, das linhas perpendiculares, levando o teu olhar para a igreja, né? Você vê, são várias regras de composição aqui. Frame muito usado para isso. Você tem aqui a moldura, e você faz uma composição com o lado externo, formando essa imagem que eu acho que é bonita. Você também tem esse frame aqui que usa o contraste pela cor com esse frame fornecido pelos edifícios, pela própria cidade. Aqui você tem um frame aqui em volta da igreja, tá? Esse é o frame. Uma foto tem que contar histórias, isso é uma outra regra de composição. Está contando uma história aqui, né? O cara olha e vê o cara pescando, está contando uma história. É uma coisa estática, mas que conta uma história. Esse barquinho, essas varas de pesca amadoras, aqui a mesma coisa. Será que pegou peixe? Será que não pegou? Quem é essa pessoa? Um pescador. Bastante foto de pescador eu tenho, tá? Mas também tem outras histórias, né? Por exemplo, esse pessoal lá na Espanha, caminhando na Santiago de Compostela, que esse pessoal, para onde está vindo, para onde vai, né? Sempre deixando esse espaço negativo à frente aqui, para dar essa ideia do espaço negativo. Vocês veem, não tem nada aqui, não tem nada, mas ele transmite essa sensação de movimento. Essa pessoa está indo para lá, ele traz
essa sensação de movimento, mesmo sem ter nada, tá? Aqui a mesma coisa, conta uma história, nossa, o peixe aqui comendo, tal, né, como ele pesca, o espaço negativo em volta aqui, né, vamos ver se tem alguma regra aqui geométrica, né, vamos ver, olha, essa não é, essa não é, essa não é, pronto, tá aí, a regra do terço acho que está bem aí, um ponto forte aqui, e aí chamando a vista do observador para cá, tá, aqui também, várias regras aí de espaço negativo, contando uma história, contraste pela cor, regras do terço, como eu falei, várias regras de composição agrupadas numa foto, que aliás essa foto já ganhou várias premiações, várias menções honrosas e já participou de muito concurso aí, foi aceita em vários concursos. É uma foto que ela é bonita porque ela também respeita um monte de regra e atende um monte de regra. Muito bem, depois você tem linhas, que é a mais famosa, né? Você tem as linhas aqui, deixa eu mostrar aqui as linhas que te levam a caminhar. Observe, essa é bem forte, né? Você tem essas linhas aqui, você fala, Marcos, não é linha, é uma coluna, mas para um fotógrafo isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, tá? Que leva a vista tua para cá. O segredo do fotógrafo, como eu falei, é fazer a vista do observador caminhar na foto do jeito que você quer, e as linhas são perfeitas para isso. Elas te levam a fazer com que o observador acompanhe, fala uma linha e começa a acompanhar, e olha, no metrô aqui do Porto de Portugal, a linha te leva, essa aqui é uma linha, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma linha, aqui é outra linha, linhas, tá? Aqui linha é linha mesmo, né? Mas aqui você vê, isso aqui não é uma linha, mas para um fotógrafo, isso aqui é uma linha, assim, que leva o olhar da pessoa lá para frente, lá para aquele grupamento. Aqui você fala, Max, mas aí onde estão as linhas? Está aqui a linha, ó, teu olho faz isso aqui, ó, e bate aqui na pessoa, olha aqui, e olha aqui, tá? Isso são linhas, olha, linha, linha, todas essas linhas aqui levam a você a passear na foto. Linhas paralelas, linhas excêntricas, concêntricas, convergentes, divergentes, as linhas são muito importantes. Foto minimalista normalmente é com água, coisas desse tipo, mas pode ser com qualquer coisa, um botão em cima de uma mesa, um botão de camisa em cima de uma mesa, e você tirar foto só dele, é uma foto minimalista. Uma foto minimalista tem N definições. Eu tiro esse tipo de foto que eu chamo minimalista. Você vê uma grama com um reflexo aqui do sol e um fundo, um espaço negativo, é uma foto minimalista. Aqui uma foto minimalista em que você já ganhou prêmios, porque você atende também aqui, vamos ver que regras aqui, olha, as regras do terço, né? A regra de simetria também, existe uma simetria, ó, tá vendo a simetria aqui? Exatamente no meio da foto aqui, ó, isso aqui, ó, que está um pouquinho fora, mas aqui está mais. Estão vendo? A regra de simetria, a regra dos terços, a regra do. Ela atende, ó, a regra dos terços, tá? A regra de simetria, a regra, vou dizer também, do retângulo áureo também está bem próxima, tá? A regra do Fibonacci também está bem próxima, uma foto que já ganhou vários concursos e que realmente tem esse aglomerado de regras nela. Padrões são padrões repetitivos dentro da foto, também é uma foto, observem essa daqui, olha, tá vendo? Padrões, vários elementos idênticos, isso é um padrão. Observe um padrão, uma foto de padrão, aqui o cidadão quebrando essa hegemonia, e que teu olho acaba indo aqui, passeando, e acaba indo para ele, para aqui, para a pessoa que está aqui, porque o olho humano também procura pessoas. Aqui um padrão estranho, né? Uma igreja lá em Évora, em Portugal, se não me engano, e tem essa igreja aí dos ossos, né? Foi construída com vários ossos, isso há muitos séculos atrás. São ossos verdadeiros de pessoas
seres humanos, tá? Lá de uma igrejinha. E um padrão, isso é um padrão também, você vê que se repete, idêntico, tua vista, quando você olha uma foto dessa, você tem uma ilusão de ótica, alguma coisa assim, e você acaba entendendo a foto, demora um pouco e você acaba entendendo. Ponto, o que seria ponto? É um ponto que chama atenção na foto. Aqui no caso você tem aqui esse ponto aqui, tá, que chama atenção, aqui esse ponto. O ponto, ele cria um contraponto, na verdade, cria esse ponto de atenção que faz com que o observador caminhe para cá, nesse ponto aqui, tá? Mesma coisa aqui. Profundidade 3D, isso é muito fácil de ver, né? É quando a foto tem essa sensação de 3D. Você tem essa profundidade causada pelo desfoque e tem essa... Aqui nessa foto, por exemplo, você tem o contraste pela cor, tua vista vem para cá, depois você tem uma ilusão de 3D, conta uma história. É uma foto com vários elementos de composição, né? Contraste pela cor, conta uma história, espaço negativo... Tudo está aí nessa foto. Por exemplo, aqui, nessa daqui, você tem também um 3D, né? Uma profundidade de campo. Você tem o primeiro plano aqui bem visível, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto plano. Tem um monte de plano que cria essa ilusão 3D. Porque a foto é 2D, gente. Um fotógrafo, às vezes, tem que ser criativo, dependendo do desfoque, de como ele tira a foto, do ângulo, para criar essa ilusão 3D, senão a imagem se torna monótona demais. Aqui o Golden Ratio, observe o que é o Golden. É uma regra dos textos um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar aqui, apertando a letra O, novamente Essa aqui é a regra dos textos. Observe onde está aqui o passarinho, você vê que ele está fora, né? E essa daqui, olha, gente, é a Golden. Você vê que ele está dentro aqui, né? Ele está bem aqui pegando ele. O ideal seria que fosse aqui, eu poderia até mexer um pouco aqui mais e colocar ele mais aqui assim, um pouquinho mais, coisa do gênero, né? Mas essa é o Golden, proporção dourada. Vocês veem que muda um pouco aqui, olha. Tá vendo? Aqui é basicamente esses dois central vem mais próximo. Vou mostrar novamente aqui a regra dos textos. Essa é dos textos, proporcional, tá vendo? Tudo proporcional. Tudo do mesmo tamanho, ele está fora. E você pega ela aqui, você nota que a foto está agradável, né? Está fora da regra dos textos, mas ela está com espaço negativo suficiente, a visada do pássaro aqui está bem grande. Essa daqui é o Golden Ratio, observe. Sempre a gente procura deixar perto do olho esse ponto áureo aqui, esse ponto forte que a gente chama, né? Pontos fortes da composição. Isso aqui é o ponto forte da composição. Quanto mais elementos você conseguir colocar nele, melhor a foto vai ficar mais simpática. E depois nós temos simetria. A simetria, deixa eu pegar aqui também e colocar para vocês simetria. Aqui apertando a letra O. Olha, simetria. Vocês veem? Está aqui no centro. Não precisa repetir exatamente o que está, porque a turma acha muito que simetria é basicamente isso daqui, né? Você vê, está bem na perna dela aqui, está bem simétrica, a foto está igual, existe simetria, mas essa aqui é uma foto simétrica também, esta daqui é uma foto simétrica também, tá? Simetria não é necessariamente um reflexo perfeito, né? Aqui você tem uma simetria muito boa. Essa daqui sim é uma simetria dentro do conceito normal de simetria, que é tudo igual, né? Dos dois lados, tal. Mas simetria é isso aí, quando você tem esses elementos simétricos. Não precisa ser exatamente no centro ou coisas do tipo. Simetria, tudo que for simetria. E não precisa ser um reflexo. Você vê que aqui não é um reflexo, mas é uma foto simétrica. Depois você tem os terços. Gente, nem vou falar muito dos terços, né? Porque esse daí já todo mundo fala desses terços e é muito usado realmente, né? Mas essa foto, por exemplo, está dentro dos triângulos áureos, né?
e dentro do terço. Uma foto que agrada bastante porque ela atinge várias regras. Aqui, olha, perfeita, né? Mesma coisa, a gente sempre procura deixar próximo do olho aqui esses pontos. Aqui, olha, também, deixa eu apertar aqui, também simétrica, tá? Essa aqui é a regra dos terços. Isso é uma dica, vamos falar de dica, eu deixo sempre na minha máquina a grelha ligada, tá? Eu há 30 anos que eu uso grelha, não consigo tirar uma foto se não tiver a grelha. A grelha é os risquinhos, né? No teu visor ou no teu monitor. Eu não consigo tirar uma foto sem a grelha, tá? Primeira coisa que eu faço no setup da máquina é colocar grelha no visor. Depois disso, você tem dos terços, você tem o triângulo áureo, que é esse famoso aí, o triângulo, olha, triângulo, né? Você tem essa aqui, olha, o triângulo, né? Triângulo áureo, você coloca aqui, nesse ponto aqui, você coloca, deixa eu colocar essa aqui, que essa aqui tá sem. Deixa eu colocar o triângulo aqui para vocês, apertar, passou aqui. Eu vou apertar o Shift e vou mudar, olha, tá vendo? Tá bem no triângulo aí, essa é uma foto que atende a regra do triângulo áureo, tá? É mais essa regrinha aí para quem gosta. Gente, isso é para mostrar para vocês que existe muito mais que terços, que tudo que você vê ali no teu quadradinho, ali no teu visor, normalmente vai seguir uma regra. Mesmo que você queira quebrar a regra, você, vou quebrar a regra do terço, aí você cai na regra dos triângulos, cai na regra do quadriculado, cai na regra, tem um monte de regra, gente, é difícil você inventar, quebrar uma regra, porque quando você quebra uma, você cai em outra. Conhecimento, tenha um conhecimento e principalmente fotografe mais. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, compartilhe, se inscreva se ainda não for inscrito, e principalmente comente, eu sempre falo isso. Comenta aí, gostei, não gostei, que bela porcaria, nossa, que legal. E aí a gente vai respondendo alguma dúvida que você tiver. Vamos batendo um papo aqui nos comentários, que eu gosto muito de responder os comentários, porque o canal ainda é pequeno, tem poucos comentários, eu ainda consigo responder praticamente todos os comentários. Esse aqui é o canal Fotografe Mais, o meu nome é José Marques e eu sou fotógrafo de natureza.